Olá, sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas ajuda a criar hábitos de leitura e a viver os livros de forma simples e leve. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça: Vita Ler. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. Qual é o teu tormento de Sigrid Nunes? É o livro desta semana. Já constava na minha wishlist, mas uma dinâmica de Natal no grupo de leituras e tertúlias, do qual faço parte, acelerou a compra e a consequente leitura. A sugestão partiu de Carla Ribeiro, da página de Instagram Ler para Viver, que aconselho vivamente a seguirem. Tal como referido na sinopse, passo a citar, quando toma conhecimento de que a sua amiga, que não vê há longos anos, está internada com um cancro terminal, visita-a e aceita partilhar casa com ela e acompanhá-la até ao fim. Durante este período, o livro aborda a perspectiva de quem vive a doença a partir do lugar do amigo e do cuidador. Estava esgotada de a ver sofrer e de tentar evitar que o desânimo, face ao seu estado, me vencesse e se tornasse perceptível. Lidar com a doença foi outra coisa que nunca consegui fazer muito bem. Exploram-se também os conceitos de fatal e terminal, numa reflexão particularmente interessante sobre as associações que fazemos a estas palavras. A amiga doente diz: chega a uma altura em que, se é realmente isto que queres ouvir, o teu médico te dirá sem rodeios: incurável, inoperável, terminal. Eu, pessoalmente, prefiro a palavra fatal, embora ninguém a use. Fatal é uma boa palavra. Terminal faz-me pensar em estações rodoviárias. Para quem vive com a consciência de ter pouco tempo de vida e para quem acompanha de perto uma doença que abala todos à sua volta, acrescenta ainda: aconteça o que acontecer, querem que continuemos a lutar. Foi assim que nos ensinaram a ver o cancro. Uma luta entre o paciente e a doença, ou seja, entre o bem e o mal. Há uma forma certa e uma forma errada de agir. Uma forma forte e uma forma fraca. A forma do guerreiro e a forma do desistente. Se sobreviveres, és um herói. Se perderes, bem, talvez não tenhas lutado o suficiente. A única maneira que as pessoas parecem ter de lidar com esta doença, diz ela, é transformá-la numa narrativa heroica. Os sobreviventes são heróis. Muito forte esta parte, muito forte. Fiquei longas tardes a pensar nesta citação. Durante o tempo que passam juntas, as duas amigas refletem sobre questões como a finitude e a solidão da morte. Passo a citar. Quando vens ao mundo, tens pelo menos uma pessoa contigo, mas quando o abandonas, estás só. A morte acontece a todos nós, mas continua a ser a mais solitária das experiências humanas, que nos separa em vez de nos unir. A reflexão continua, porque a maioria das pessoas negam-se a aceitar o envelhecimento, tal como se negam a aceitar a morte. Apesar de haverem acontecer à sua volta, apesar de talvez terem debaixo do nariz o exemplo de pais e avós, não a interiorizam, não acreditam verdadeiramente que lhes vai acontecer. Acontece aos outros, acontece a toda a gente, mas a elas não. Durante este período de convivência, as duas amigas conversam, riem e procuram conforto e aconchego, criando uma cumplicidade feita também de tempo e de dedicação ao outro. Fomenta-se a arte da escuta, do estar presente, do respeitar silêncios e pausas, mas também do entusiasmo, com interrupções e atropelos. Diz que uma forma de uma pessoa recuperar o ânimo quando este está em baixo é fazer alguma coisa por outra pessoa.
Pois bem, é isto que acontece neste livro. Mais adiante lê-se. Penso que é, em grande parte, verdade aquilo que um dia ouvi da boca de um dramaturgo famoso, que não há seres humanos verdadeiramente estúpidos, nem vidas humanas desinteressantes, e que chegaríamos a esta conclusão se estivéssemos dispostos a sentar-nos durante muito tempo. Espanta-me sempre pensar no tempo em que era adolescente e lembrar-me da pouca atenção que os meus amigos e eu prestávamos aos nossos pais e avós. Lá está novamente este conceito da arte da escuta, do estar presente. Em 2 podcasts que ouço regularmente, surgem perguntas profundas no final, capazes de criar intimidade com quem escuta. Uma delas, da autoria da jornalista e dizer de poesia Raquel Marinho, o podcast chama-se O Poema Ensina a Cair. E a pergunta é: o que te comove? No podcast Fala com ela, assinado pela radialista Inês Menezes, a última pergunta é: o que é para ti um dia bom? Neste livro, uma verdadeira lição de empatia, onde existe um compromisso de sofrer com, de estar com, de entrar nos territórios da compaixão, a afirmação de Simone Weil surge como uma lição de amor. Amar o próximo em toda a plenitude é simplesmente ser capaz de lhe perguntar: qual é o teu tormento? Tenho refletido sobre estas questões e convido-vos a fazer o mesmo. Qual é o teu tormento? Foi adaptado ao cinema por Pedro Almodóvar sob o título O Quarto ao Lado. Obrigada por estar desse lado. Não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro Qual é o teu tormento? De Sigrid Nunes, da Livros do Brasil, chancela da Porta Editora. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.